Bom, então o tema suicídio. E eu confesso para vocês que assim, todo tema que eu escolho, eu sinto no coração e eu me conecto muito com o tema. Pra até eu sentir, né? E esse tema, gente, é um tema muito pesado. E assim, porque falar de suicídio é falar de morte. E eu falo pra vocês que meu coração tá até disparado, porque eu me conectei essa semana muito com o tema da morte. E assim, e falar de morte é algo que a pessoa, né, que escolhe o suicídio é muito triste. Então, assim, é uma dor no coração que eu sinto quando eu fico sabendo que alguém teve essa opção, né? Então, essa semana eu me conectei muito com esse tema. E aí, por isso que eu fico emocionada. Porque é muito mais fácil de falar de amor, de felicidade, do que de morte, né? Porque o que leva uma pessoa a Boa noite, ir... pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Porque o que leva uma pessoa a ir por este caminho é uma dor tão grande, um desespero tão grande que a gente não imagina. É só quem passa pra sentir. Porque a pessoa é como se ela não tivesse escolha. A única escolha, a única opção que ela vê é acabar com aquela dor, porque é muito grande. E no nosso trabalho de assistência espiritual que a gente trabalha, auxilia, a gente recebe muitos irmãos que se mataram por suicídio, né? E eles falam até essa semana, né, sempre, que não era isso. Eles falam, não era isso que eu queria. Eu só queria acabar com aquela dor. Gente, imagina o tamanho da dor e do desespero para a pessoa chegar nesse nível. Então, assim, é muito triste mesmo. E assim, e quanto que a gente vem ouvido falar da morte com os adolescentes, com as crianças, com os jovens. E aí eu fico pensando, o que tá faltando, né? Nos lares, com as famílias, com os amigos também, para chegar no ponto de um adolescente, uma criança que está na flor da idade, né? Escolher não, mas ir por um caminho desse. Então, o quanto a dor. E aí, eu queria começar, além do já comecei a falar, né? Mas eu queria trazer uma questão que eu achei tão legal. É de um livreto. É um livreto sobre o suicídio na visão espírita. Nossa, até, olha que eu chorando. É um tema pesado, gente. É porque eu me conecto muito com o tema. E eu achei bem pesado. E além disso, não é nada por acaso, essa semana também Jogadora. não mas eu falo assim, uma familiar nossa, a esposa do Murilo, meu irmão, o pai dela tá internado também, então tá bem grave, a gente tá esperando a qualquer momento. Esposa do Murilo? O pai da esposa do Murilo. Da Laís? Da Laís. Lembra que a gente pediu oração na terça por ele? Não, tá nas últimas. Mas não tentou suicídio, não, foi? Não. Mas a senhora falou esse negócio da atriz, da jogadora, né? Nossa, O tanto que é tênue, o tempo que separa uma condição boa da pessoa praticar o suicídio. Diz que a moça tinha acabado de sair de uma entrevista alegre, feliz, lançado um livro, chega em casa e faz isso. Mas ninguém sabe o que tá por trás, né? Exato. Dessa alegria. Porque aquilo é fachada, gente. O que a gente vê aqui entre a gente são fachadas. Ninguém sabe. Eu não sei o que seu Javari passa na casa dele, dentro do coração dele. Eu não sei no coração de cada um, que a gente não sabe. Então, às vezes, aquela pessoa, ela tá demonstrando um sorriso, uma alegria, e a gente não imagina a dor e o desespero que aquela pessoa tá. Então, é até um alerta pra gente, da gente prestar mais atenção nas pessoas e o quanto as pessoas estão desatentas umas às outras. Gente, vocês também devem olhar isso. Eu fico observando as pessoas lá na rua. Eu não sei como deve ter muitos atropelamentos aí desse jeito.
atravessando rua assim. Muita batida no poste, né? Não, e a pé também. Como é que anda em pé, atravessa a rua de movimento, mexendo no celular? Então o que que isso... Não, pelo amor de Deus. Então o que que isso significa? O quanto a gente não presta atenção nas pessoas. A gente anda na rua, não olha mais no olho das pessoas. A gente não presta atenção mais. Então, se isso acontece fora, é só um reflexo do que acontece dentro das nossas casas. A gente não está prestando atenção em quem está do nosso lado. O que a gente faz fora é o que a gente faz dentro de casa. Então, o que você está falando aí é muito certo. É certíssimo, porque a pessoa, quando ela tem essa predisposição ao suicídio, geralmente ela dá sinais. Ela te avisa, mas nós, a gente não presta nos atenção. fechamos e não vê. Não vê. Por quê? Porque é difícil, né, a gente chegar pra alguém e ver que a pessoa não tá bem e perguntar pra ela, ela começar a falar que não tá mal. Não é difícil? Porque toca nas nossas feridas, nas nossas dores, no nosso sofrimento. Se eu tô também em sofrimento, como é que aqui na minha cabeça eu vou escutar alguém que também tá em sofrimento? E aí eu não consigo. Então qual que é o primeiro passo? Então deixa eu cuidar de mim, deixa eu buscar ajuda, para eu também conseguir enxergar o outro, conseguir enxergar a dor do outro, conseguir ajudar o outro, que seja, gente, com uma palavra. O Divaldo contou uma história, não foi o Divaldo não, desculpa, foi uma outra pessoa lá que eu tava assistindo. Ela contou uma história de um cara que estava, um jovem, em torno de uns 20 anos, que estava em cima de uma ponte, isso nem sei onde que aconteceu não, estava uma palestra espírita, ela contando isso. Estava em cima de uma ponte, prestes a pular. E aí apareceu um anjo, esses anjos, né, que aparecem, não é por acaso, e chegou pra pessoa e conversou, falou pra pessoa, meu irmão, vem cá pra gente conversar, tem outras coisas que a gente pode fazer, eu estou aqui pra te ajudar, pra te escutar. Não precisou do cara falar muita coisa, eu estou aqui te olhando pra te escutar, para te dar atenção. Gente, basta isso. A pessoa, esse jovem, saiu, foram conversar e esse jovem nunca mais viu esse senhor. Passaram-se muitos anos, o que esse jovem fez com essa dor? Que eu achei tão legal. Ele pegou essa dor que ele estava sentindo, ao invés dele acabar com a vida, aquilo foi uma sementinha que o senhor depositou no coração, aquela conversa dele, aquela atenção que ele recebeu, né, o se sentir acolhido, sentir que tem alguém ali que importa por ele. Só que a dor dele, né, aquele sofrimento, ele ficou pensando quantos jovens ou pessoas que não tinham um anjo para poder tirar daquela situação. Bastava pegar na mão, vem cá, vamos ali conversar, né? Eu tô aqui para te escutar. Gente, isso já salva uma vida. Vocês não imaginam o poder que isso tem. E aí passaram-se muitos anos, esse jovem começou a se envolver em projetos, em ONG, para ajudar pessoas em condições de se matar. E aí depois de muitos anos, ele foi procurar esse senhor, e aí ele achou esse senhor, porque ele não tinha um nome, e aí eles deram andamento nos projetos juntos e conseguiram salvar um monte de vidas. Então assim, eu achei muito lindo isso, muito lindo. Então, o quanto o olhar, a atenção, o carinho, o amor que a gente dá pro outro, que a gente entrega pro outro, que é importante. E aí, eu achei um livreto que depois quem possa até encaminhar pra Marli, que aí eu passo pra vocês. É um livreto espírita, pequenininho, mas, gente, tão interessante e tão esclarecedor, que aí ele coloca aqui as questões. Tem até umas falas do Manuel Filomeno de Miranda, não, super legal. A questão 943 do Livro dos Espíritos. Quem aqui nunca sentiu desgosto pela vida ou sente? E aí ele pergunta, o Allan Kardec, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Eu achei o máximo. A resposta dos espíritos. Gente, olha só. Efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Essa saciedade que eu não entendi muito bem. Eu sei que é... A saciedade nesse sentido muito tudo cheio. que ela precisa na parte material, ela tem.
Ah, Ela tem um bom emprego, ela tem saúde, ela tem um bom salário, Beleza. tem beleza, tem amigos, tem tá tudo. farto de coisas Tá farto materiais. de coisas boas em todos os sentidos. Então, já só repete o número da pergunta. 943. Ah, tá. Ela está saciada de todas essas questões materiais que todo mundo almeja, sabe? Uhum. Mas, igual um caso, Mais alguma coisa. isso, o caso que a pessoa falou, chegou pro Chico e falou, Chico, eu tô triste, mas eu tenho tudo, eu tenho emprego, tenho família, tenho uma esposa, tenho filhos, mas eu sinto essa tristeza. Aí o Chico falou, olha, o que está faltando para você é você fazer os outros felizes, porque você já está feliz, você tem que tá faltando para você fazer os outros felizes. É, tá vendo? Então, é um sentido da vida, porque deixa eu pegar até a minha coisa. Porque olha só, efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes dessa saciedade que o Everton falou. Gente, a ociosidade, quanta gente, porque mesmo a pessoa estando saciada e farta de tudo que ela tem, ela fica ociosa, mas ociosa na mente, ociosa no sentido. E aí fica cheio daqueles vazios, que a gente fala dos vazios existenciais. Só que tem um detalhe, tem vazios, gente, que a gente não vai preencher aqui. Que não vai conseguir preencher todos os vazios. E tá tudo bem, é a gente saber aprender a conviver com estes vazios. Só que tem muitos vazios, eu tenho certeza que se esse vazio, o copo tá desse tanto vazio, tenho certeza que ele vai ficar pouquinho vazio só, se a gente praticar tudo isso aqui. A fé, fortalecer a nossa fé, vivenciar e praticar Jesus no nosso coração, porque Jesus é amor. Então, se eu aprendo a praticar o que Jesus nos ensinou no Evangelho, que é uma terapia, o Evangelho ou terapia, né? Colocar no nosso coração, sentir o amor que Jesus tem por nós, sentir o amor de Deus, sentir o amor que a gente tem por nós. Eu consigo amar o meu irmão, eu consigo amar as pessoas e eu consigo exercer a caridade, fazer o bem com amor. Porque não adianta eu fazer achando que é obrigação, mas eu tenho que fazer aquilo por amor. Porque se eu estiver fazendo bem pelo outro, pro outro, achando que é uma obrigação, aqueles vazios que eu tenho aqui dentro, aquela dor, ela tende a aumentar. Porque vai ser como se eu estivesse fingindo algo, e aí eu não estou sendo trabalhada internamente, então eu não estou sendo transformada aqui dentro. Então, gente, o maior antídoto, a maior proteção que existe é o amor. A gente não imagina a grandeza do amor. E aí tem até não sei quem que falou, que o amor tem força para convencer e instruir. E tudo que a gente fala com amor gera transformação. Então, se a gente for começar em casa, quem é pais que tem filhos, o tamanho do amor dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, né? Vamos começar em casa, que é mais fácil da gente amar do que alguém de fora, né? Se a gente começar a praticar o amor ali, o amor saudável, verdadeiro, o quanto que aquilo já vai transformar o ambiente familiar. E o que é o praticar o amor? É o que Jesus nos ensinou. É só pegar o evangelho ali e ler, mentalizar aquilo, meditar sobre o que está lendo. Tá tudo explicado, né? E aí a gente começa a fazer isso em casa e de casa a gente reflete fora com as pessoas ao nosso redor. E com isso a gente consegue enxergar o outro ser humano. Porque se eu tô cheio de dores, feridas e sofrimentos, é como se eu andasse assim. Você já viu pessoa que só anda de cabeça para baixo? Então, muitas das vezes a pessoa ela tá tão imersa que realmente ela não consegue ver outra coisa. Olha que dor, gente. Olha que sofrimento é isso, né? Se tem recursos. Agora, para uma pessoa chegar, né, num suicídio, gente, é porque tem a questão biológica, né? Tem um transtorno psiquiátrico que tá num nível muito grave. Então, mas não começou no grave, começou no leve. Então começa com uma tristeza, um desgosto, uma desesperança. E aí a pessoa não cuida, não é nada não. Vai deixando, não é nada não, é esse problema da vida, não sei o quê.
Mas vai, e vai, e vai, até chegar um ponto que tá por aqui. E o por aqui, gente, não é o nosso por aqui que a gente chega, não, que já tá no limite, querendo soltar os cachorros, não. É um por aqui que tá ultrapassado, que a pessoa, a única coisa que ela pensa é tirar aquela dor dela. Porque a dor é muito grande, é uma dor na alma. E aí é onde vem a questão da morte. Tem muitos que não se matam, mas se ferem. Então, se cortam, né? Porque a dor do corte alivia a dor da alma. Olha só, olha quanto que o nosso cérebro, a nossa mente, eu falo que ela é doida. Você vê, a dor do corte alivia a dor da alma. Só que não alivia, né? É uma ilusão. Porque depois vem o arrependimento. Mascara, e aí a dor da alma vem muito mais forte, porque além da dor da alma vem a dor física, o arrependimento, o remorso, querer se esconder, se isolar. E a pessoa que ela está, geralmente, às vezes, nesse nível de gravidade da depressão, né, levando ao suicídio, ou ela tá usando a máscara de feliz da vida, igual a gente já viu muitos humoristas, né, que a gente não imagina, ou ela tá numa tristeza, num embotamento, num isolamento muito grande. Então, quem tá alegre demais, a gente não presta atenção, a gente não imagina. Igual a menina lá, né? A gente não imagina que a pessoa, nossa, tão alegre. Agora, aquela pessoa que dá o sinal, que ela tá isolada, muito quieta, aquela pessoa que é fechada demais, pode saber. Eu tenho muita preocupação com pessoas que são muito fechadas. Muito, porque aquela pessoa, uma hora, ela explode. Ela vai guardando, guardando, guardando e explode da pior forma possível. Ou ela se mata, ou mata alguém. E muitas das vezes, gente, olha que loucura. Até arrepio. Pra pessoa não matar alguém, ela se mata. Então, pra poupar a vida de alguém, ela escolhe matar ela. Olha que forte. Então, gente, por isso que a gente não imagina o que tá envolvido. E ninguém vai saber, porque a gente nunca vai saber o que passa na cabeça da pessoa que fez isso, né? Não tem como. As pessoas aqui na Terra ficam só criando hipóteses. Tem outra coisa aqui também. Eu tinha marcado, mas eu Mas achei... às vezes, Larissa, será que a pessoa pode estar numa situação de tristeza e nem está se dando conta? Se dá conta. Você acha que não tem a possibilidade dela, igual essa, pensar mais? Não tem. Às vezes ela foi pensar, às vezes não procura ajuda porque nem ela percebeu que ela tá Não tem como perceber. É. Porque a dor da pessoa é muito grande. É muito grande. Imagina uma dor. Ela não aceita, né? Sabe, mas não aceita. Porque eu falo que Isso, não quer reconhecer. Exatamente. Isso, não quer reconhecer. Aceitar. Porque saber Não, tá tudo sabe. bem. Porque não é uma dorzinha simples. Às vezes a gente tá com uma tristezinha, mas a gente vai empurrando ali, uma tristezinha. Ou uma dor de cabeça leve, vai empurrando. Às vezes você nem lembra que tá com aquela dorzinha, mas agora eu não sei quem... Eu não tenho dor de cabeça, mas quem tem enxaqueca diz que é uma dor gigantesca, muito grande. Tem, meu Deus do céu. Então, tem como não ver que tá com dor de enxaqueca? Nossa, Tem como tapiar? Não tem jeito. Não tem, tá vendo? Mas eu fico pensando, tem um pessoal que faz assim. Eu A já humildade sou... na aceitação de estou precisando de ajuda, sabe? Eu já sou... Isso pode acontecer. É seu caso, Paulo? Graças a Deus, já quando eu sou- tô mal, eu eu falo. Se for, nós já vamos ficar preocupados, né? E, gente, Não, quando precisa eu choro. pede ajuda. Desabafo. Porque assim, já que a gente tá trazendo esse tema, quem está aqui, se por acaso, gente, passar isso pela cabeça de vocês, por favor, pelo amor de Deus, estamos todos nós aqui, né, aqui reunidos para poder acolher, para poder escutar. Vocês não fazem, né, nada antes de conversar com a gente, viu? Porque isso é muito sério. E nós, como espíritas, a gente sabe que depois, né, da morte, tem outra vida. E aí, o sofrimento... Dobra. Nossa, é muito triste. Se for só dobrar, tava bom. É muito triste, gente. É complicação isso. É muito triste mesmo. E, nossa... Hein, Hã? Larissa? E te fazer uma pergunta. E quando a gente ama e só leva e sofre e decepciona,
mas você não consegue maltratar ou falar as verdades que tem vontade de falar. Que bom que não consegue maltratar e nem falar essas verdades. Mas às Continua vezes a amando. gente fica magoada. Aí às Você vezes. entendeu? né? A gente quer pôr pra fora, chegar na pessoa. Ah, tá. Fulano, porque você falou, fez isso, fez aquilo. Então, Você eu sempre entendeu? falo que tudo depende do jeito que a gente fala. A gente precisa aprender a forma certa, educada, respeitosa, amorosa. Lembra do amor? O amor é o que cura. Amor cura qualquer dor. Tudo. Amor é a vacina, é o remédio pra qualquer Não, coisa. o ser humano acha que a gente é bobo, a gente não é, meu Deus do Então, céu. mas aí é saber o jeito que fala, saber falar, mas não permitir, é a questão do limite também, né? É saber colocar o limite de uma forma respeitosa e amorosa, sem maltratar. E praticar o amor. Meu Deus. A vida é uma escola. A gente tá tentando você falar isso. O limite. É. Colocar limites é colocar É amor também, em né? mim. É eu mostrar pro outro que eu me amo. Mas colocar limites no outro é também demonstrar amor pelo outro. Porque eu deixar que o outro faça o que ele quer de mim, isso não é demonstrar amor, gente. Deixar o filho fazer o que ele quer, isso não é demonstrar amor. Amor é colocar limites, é falar não, é eu colocar respeito, é eu falar quando precisa, mas saber calar também quando precisa calar, porque o silêncio também é uma resposta poderosíssima. Não Então, só o filho, né, Larissa, mas toda relação. toda Marido, relação. mulher, amigos, né? Tem trabalho. No trabalho. No trabalho. É necessário a gente ter esse tipo de comportamento, limite, eu me amar. Isso, Peraí, isso. né? De uma forma respeitosa e amorosa. É, porque a falta do limite gera adoecimento também. E aí eu vou engolindo, 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 É o que acontece até gerar comigo, o às vezes. adoecimento. Esse negócio É o que acontece comigo esse às negócio, vezes. eu não vou É. falar não, porque senão a pessoa vai ficar magoada. Aí quem fica magoado e Aí eu- se eu- doendo é a própria Quando eu pessoa. chego no limite, eu coloco. É. Então tem que colocar, gente, mas é aprender. O que muitas das vezes acontece? A gente não aprende a forma correta de falar. Às vezes a gente fala, né, maltratando, igual você falou, né, maltratando o outro e acaba gerando um conflito, uma discussão, uma guerra, enfim. Aí o trem pode virar até em morte. Então e é fácil? Não. Porque a hora que a gente tá com raiva, dá vontade de esganar o outro mesmo. Dá. Mas deixa eu esganar um saco de pancada primeiro. Eu esgano, vou lá no saco de pancada, porque a raiva é uma energia que tem que sair, né? Vou lá, liberei a raiva, vou lá, leio o evangelho, já liberei a raiva. Vou ler o evangelho, vou meditar no que eu tô lendo, deixa eu sentir aqui, Jesus aqui e tal, falando comigo. Pedi pro meu anjo da guarda agora, já liberei a minha energia, então agora esteja comigo pra acabar de me acalmar, pra me dar a sabedoria que eu preciso. Agora sim eu tô preparada pra conversar. Sem maltratar e com amor. Gente, é um desafio de vida, né? Estamos aqui pra aprender. É à toa que a gente tá aqui, né? Aprender muito aí. Tem um pouco da psicóloga falando ali. hein? Eu tenho que aprender lá. Nós estamos todos em terapia nesse momento. Gente, mas todos nós Porque estamos às vezes eu aprendendo, não me é fácil. machuco, assim, eu adoeço pra não maltratar ninguém. E aí quem acaba se lascando sou eu, porque... E aí, Mas eu não tenho raiva da pessoa, não guardo ódio. Mas eu sou uma pessoa assim, eu fico com o pé atrás, eu perco a confiança. mas fica com Eu mágoa, prefiro mas orar. vai magoando, fica guardando um monte de marquinhas Não, mas aqui. eu prefiro orar pelaquela pessoa e deixar na dela. Se quiser falar comigo, eu falo numa boa, eu trato bem. Isso, Você é uma entendeu? opção também. Mas é importante colocar o respeito, né? E outra coisa, a gente tá falando do suicídio direto, que a pessoa vai lá e se mata. Mas, gente, tem um suicídio indireto, que é o que aconteceu com o nosso querido André Luiz. Tô escutando os audiobooks lá, do nosso lar. Gente, ele chegou lá do outro lado, mas como assim? Eu não me matei. Aí foram, né? Mostrar pra ele. Foram como mostrar que pra foi. ele como que foi. Bebida demais, comida, o fígado se adoeceu tudo. Então, a falta do alto amor é um suicídio indireto. Comida, bebida, drogas,
palavreados, reclamações e por aí vai. Então, isso são suicídios indiretos. Então, às vezes a gente acha que tá aqui, não, eu tô preservando a minha vida, mas será que a gente tá mesmo preservando a vida? Será que eu não tô me largando pra cuidar só de parente, de filho, de amigo, de vizinho? E eu tô aqui adoecendo. Não, mas eu sou boa demais, olha o que eu tô fazendo pro outro. É um suicídio indireto, você tá se matando aos poucos, porque você tá deixando de comer, você tá deixando de fazer um exercício físico que faz bem pra sua saúde, você tá deixando de se alimentar bem, ou não alimenta, mas aí desconta na bebida, na droga, no cigarro e por aí vai, né? Ou tá tão cheio que aí acaba sendo agressivo e descontando e sendo educação e raiva e, sei lá, xingamento, bater, brigar com os outros. Então isso tudo são suicídios indiretos. Então é um convite, quando a gente fala em suicídio, em morte, pra gente pensar em morte e não ter medo da morte, a gente tem que saber cuidar da vida. Só tem medo da morte quem não cuida da vida. Então, para eu cuidar da vida, eu preciso cuidar da minha vida e muito bem. Para eu mantê-la saudável, manter esse corpo, que é importante o corpo saudável. Não é só a mente, não é só o espírito, mas o corpo, que é esse veículo, ele é importante também estar saudável, estar bem, igual a gente cuida do nosso carro, que leva a gente para todos os lugares. Então, vamos cuidar disso, né? Cuidar do nosso espírito e é isso, gente. E uma última frase que eu queria falar. Antes de você falar, ó, tem gente querendo Quer falar? fazer uma... Ela que quer falar. Ela. Você falou que a gente tem que começar a observar mais as pessoas ao nosso redor, né? Eu acho que mais do que observar é ouvir as pessoas sem um pré-julgamento e sem Isso. ficar comparando. Nossa, mas você tá triste por causa disso? A minha vida tá Exatamente. muito pior. Que é isso? Você tá triste porque você não conseguiu emprego? Eu perdi tantas coisas. Essa comparação gera na pessoa o sentimento de que o que ela sente não é importante. E quando ela começa a pensar que não é importante, ela não cuida, ou então ela opta pela saída mais fácil. Ah, ninguém se importa, por que eu vou me importar? Começar a ouvir as pessoas com o sentimento do, não, mas você é importante. Isso que está acontecendo vai mudar essa situação. E não, mas você tá triste porque sua namorada terminou? Como assim? Que absurdo. Coisa muito pior acontecendo no mundo e você chorando por isso. Começar a prestar um pouco mais de atenção nas pessoas e ouvir mais sem julgar, dizer que aquilo ali é uma frescura, que aquilo não faz sentido, que é irrelevante. Não, você tem que focar sua cabeça em outra coisa, porque aquela é a coisa que ela tá focada no momento, né? Você já viu naquilo, não em outras coisas. relevante pra gente, né? Isso. Pra ela, às vezes, deve ter um peso absurdo. Exatamente. Perfeita a sua fala, é isso mesmo. E é sem julgamento, porque quando tem julgamento, aí a gente não ajuda ninguém, né? Nossa, perfeito. E é algo que a gente tem dificuldade de fazer, que a gente tá o tempo inteiro julgando os outros, né? E a gente também se julga o tempo inteiro. Ah, não, eu tô sentindo isso? Olha só, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu não posso, eu não permito sentir isso. Gente, Eu perguntei mesmo, pra pessoa se negar. se negar, mas ela tá vendo, eu entendi. Ela percebe, só que ela se nega, ela não se permite. E é um suicídio também, a gente se bloquear e não permitir, gente, sentir o que a gente tá sentindo. Porque se eu me permito, se eu deixo vir à tona o que eu tô sentindo, opa, peraí, se eu tô com essa dor tão triste, deixa eu sair na rua, deixa eu gritar alguém, deixa eu ligar pra alguém, qualquer pessoa. Mas é não deixar, buscar uma terapia. Porque tem terapia com psicólogo, tem terapias sem ser psicólogos. Então é a pessoa buscar quem ela se identifica. Né? Isso que é importante, pra se cuidar. A frase, 2 frases, que eu achei lindíssimas. Uma é da Joana de Ângeles. Ela é muito fofa, né? A vida sem gratidão é estéril e vazia de significado existencial. Então a gente pode começar esse caminho do autocuidado, do autoamor, sendo gratos, que não exige nada da gente, né? A gente só mesmo desenvolver esse sentimento da gratidão. Que isso traz um significado muito grande para a nossa vida. E a segunda frase, para a gente finalizar, que é do Chico Xavier, que fala assim: as preces da mãe arrombam as portas dos céus. Gente, eu achei tão profunda essa frase. E aí eu lembrei daquela palestra, de quantas mães que a gente tem, né? Daquele dia. Lá. Então, imagina as preces, o quanto que são importantes e poderosa a ação de uma prece. Então fica aí
Obrigada, para vocês refletirem e colocar em prática.